Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz. Amém? Amém. Tá um pouco alto aí para vocês? Não. Tá legal? Não. Ei! Não tá legal, então eu posso estar agora. Amém. Louvado seja Deus, amados, por essa noite de aprendizado, né? Na casa do Senhor, vamos nos alimentar daquilo que o Espírito Santo reservou para nós hoje como igreja, tá? Amém? Estou sentindo falta de alguns irmãos. Amados, só a título de informação, tá? O Simon, e a Gui e o Isaac, né? O Simon está de férias. Ele falou comigo ontem, né? Porque ele pediu que tirar uns dias lá na casa do pai dele. O pai dele mora lá no não sei o que das porcas, no jardim, lá no final. Que cada nome aqui, meu amigo, que é carro amassado, caneco não sei o que, carro virado, bode morto, vaca morta, não sei o que atolado, e tem negócio não sei o que, tem negócio umas porcas aí, que é lá. Eu já fui lá, realmente é lá no final daquele jardim, né? É longe, lá embaixo. Lá é um sítio lá bem bonzinho, se o pai não sai. E aí, já mandou a foto do Isaac com um chapéu na cabeça. E aí ele passou da certo, eu posso ir pelo meu filho, posso, estão de férias, né? Então, mas quinta-feira eles estão de volta. Eles vão ficar hoje, amanhã, e aí quinta-feira eles estão de volta, tá? Então só aqui dando satisfação, né? Da ausência dos irmãos, porque a gente entende que isso é igreja, né, amados? Tá? Irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que eu ministrei na terça-feira passada, tá? Como eu falei para vocês, nós fomos para aquele evento lá da Igreja da Paz e colhemos ali muita coisa boa. Ainda não foi lançado no YouTube algumas ministrações, e eu faço isso na quarta-feira. Eu estou trabalhando aí a liderança, né? Nós temos lá uma célula na quarta-feira, onde eles estão sendo ministrados para que eles possam assumir aí esse trabalho, né? De arrebanhar uma parte da igreja, e isso traz profunda mudança e transformação na vida das pessoas. Porque, amados, eu não sei, aliás, eu sei que, com certeza que isso já veio do Espírito Santo de Deus, que desde que o Senhor me converteu, mudou de vida, eu entendi, comecei a entender o processo da igreja, e eu li as Escrituras, tá? E principalmente o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele traz a essência da igreja, ele traz o motivo pelo qual Jesus me salvou. E eu vi, amados, a igreja de uma certa forma fora do propósito que Jesus deixou para nós como igreja. Que propósito é esse? A ordem que ele deu para os discípulos foi Mateus 28, 19, diz: "Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado." Foi a ordem que ele deixou para aqueles 12 homens, para qual ele reservou, separou para que fizesse essa obra, né? Sobre toda a face da terra nós temos até hoje. Só que, como eu estudei, né, no tempo passado aí, acerca da igreja primitiva, e houve um certo desvio da igreja que não é de hoje, tá? Que desvio foi esse? A igreja se secularizando, a igreja se modernizando, e a mentalidade das pessoas também. O apóstolo Paulo diz, Romanos 12, diz: "Não se amoldeis", ou seja, não siga a moda deste mundo. E aí eu vejo que na história da igreja, se você for ver, toda vez Satanás, ele não dá para ser bom, ele é muito esperto. Ele sabe, amados, que a forma como desviar o povo de Deus, ele sabe a forma, dá para desviar o povo de Deus. Você vê que houve um tempo aí que se levantou um homem, o tal de Balaque, e ele queria destruir o povo de Israel. Ele queria vencer o povo de Israel, mas ele sabia que tinha um Deus poderoso que guardava aquele povo, e ele disse: "Eu vou contratar um profeta." E aí chamou o Balaão: "Vou contratar um profeta, porque eu sei que com certeza esse profeta sabe exatamente como eu posso amaldiçoar esse povo, como eu posso fazer esse povo pecar, né, e se voltar contra o Deus dele." E aí contratou Balaão, né? Vocês sabem da história de Balaão. A Balaão acabou cedendo, a terra do Senhor tinha advertido ele,
E ele foi, chegou lá e começou o embromeixo. Vamos fazer aqui no altar. Mata boi. Não deu certo. Não, vamos fazer de novo ali. Mata o outro boi e queima o holocausto e faz. Não deu certo. 4 vezes. Tentou. Aí por último ele chega e é sincero com Balaque. Diz: olha, não dá para amaldiçoar aquele que o Senhor abençoou. O que ele não disse logo? Foi igual fazendo holocausto, queimando o corpo, mas o que ele não disse logo? Mas tem uma coisa, ele sabia, tem uma coisa, só tem uma coisa que realmente pode fazer com que esse povo aí pegue contra o Deus de Israel. É você pegar as mulheres dos irmãos lá e fazer com que eles se agarrem mais elas, que eles tenham um negócio com elas ali. Aí sim, vai amaldiçoar elas. Está vendo? Está vendo como a receita é muito fácil e simples, né? E é exatamente isso, amados, que nós estamos trabalhando aqui. Isso veio do meu coração, não é de hoje. Só que eu venho meditando sobre tudo isso anos e após anos. E a gente tentando, indo para isso. Só que eu vi que a igreja, em vez de cumprir uma ordem que Jesus deixou, pegou essa ordem e transformou ela em um evento evangelístico, culto de missões. Tem culto de missão. Fazer um culto para aquilo que você sabe o que é que já tem que ser feito, era para ter sido feito. Aí faz um culto de uma pessoa para falar sobre missões, como eu já fiz aqui, mostrando uma realidade que se encontra hoje nos países do Oriente Médio, onde cristãos são perseguidos e mortos quase que todo dia, igrejas são queimadas, pastores são perseguidos. Eu mostrei para você ver realmente o que é uma realidade de uma igreja que cumpre a missão de Jesus. Agora, a igreja que não cumpre a missão, meu filho, vive, né, de programas, de eventos, de entretenimento para o povo de Deus. Enquanto isso, as pessoas morrendo todo dia, Satanás destruindo a 3 por 1, porque ele não dorme, não tira férias, ele não para, ele não descansa. E aí, amados, eu tenho isso no meu coração e eu tenho falado com o Senhor, porque eu não quero ter essa percepção de estar trazendo esse conhecimento para vocês, mas esse conhecimento requer uma prática. Mas como nós fomos criados assim, eu digo nós porque eu também fui. Nós somos ensinados assim, que missão se faz dentro da igreja. É ouve sobre missões, tudo, mas cadê? Evangelismo é um evento da igreja, não é para ser um evento, é para ser. E graças a Deus eu acho legal, Marcos, porque eu já vim falando, já faz tempo para vocês. Quando eu peguei aqui esse texto lá de Atos 2,42, que eu vi e eu falei para vocês, você lembra que eu disse, esse povo agora passou a entender que eles têm agora um novo estilo de vida. Faz tempo que eu falo desse estilo de vida. E o legal é que eu peguei esse livro aqui bem atualizado, e ele exatamente está falando sobre isso. Obrigado, Espírito Santo. Eu fico muito feliz porque eu entendo que isso não é coisa da minha cabeça. Eu estou seguindo aqui a orientação do Espírito Santo. Fico muito feliz quando eu encontro estudo em direção daquilo que eu já venho trabalhando com vocês na igreja. Fico muito feliz por isso. É honra e glória ao Senhor, porque de mim que não é. Antes eu pensava que era de mim, mas aí quando eu vejo isso aqui eu agradeço ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar para a gente dar início, tá? Nesse momento precioso. Pai, quero bendizer a Ti pela graça dessa noite, pela Tua igreja, essa igreja militante, pelos Teus servos, que aprove estar na Tua casa, meu Senhor, essa noite. Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, fala conosco, para que essas palavras, esses ensinamentos tão preciosos, meu Deus, faça realmente uma diferença na nossa vida. E o propósito é cumprir a missão pela qual o Senhor me chamou. Por isso, Pai, manifestando assim a Tua glória e o Teu poder, já Te agradecemos por essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. Eu acho que a irmã Socorro Brauna está em Fortaleza, porque tinha uma consulta ontem, mas aí o médico deu para hoje. É uma revisão do irmão Chico Brauna, tá? Eles também não estão aqui, só dando satisfação acerca dos irmãos. Então, amados, como eu tenho falado para vocês, nós estamos aqui meditando o livro de Atos, né, onde a igreja primitiva se iniciou após uma ministração, uma pregação, as pessoas se converteram e logo, automaticamente, elas tiveram um novo estilo de vida. E acerca desse estilo de vida, falta ainda também esse entendimento nosso por parte da igreja. Quando eu vejo, a
gente se deslocando de casa para a igreja, né? Nós hoje aqui com outros crentes, eu fico olhando, eu digo, o povo vai para a igreja para ouvir a palavra, para ouvir uma ministração, buscando Deus, buscando a graça do Senhor. Eu acho muito legal. E vejo, principalmente no domingo é muito comum aqui, vocês têm que parar quando tem a pé, com a Bíblia na mão, casal, crianças, indo para a igreja. Por quê? Porque é isso que a gente precisa entender, essa é a nossa essência. Se a porta da casa de Deus está aberta, a gente vai estar lá dentro. É a nossa essência, não tem, o mundo não nos pertence mais, nós somos seres celestiais. Não tem diversão desse mundo, amados, que possa tirar nós do foco de que nós somos cidadão celestial, porque esse mundo não faz mais parte da nossa vida. Quando eu digo esse mundo é tudo, amém? Não digo de forma alguma, vocês sabem como eu sou extremista, de você se divertir, de uma praia, de um shopping, não tem problema nenhum nisso. O problema não está nas coisas, o problema está em nós. O problema está na forma como nós olhamos. Lembra de Eva? Lembra de Eva? Aquele fruto toda a vida teve lá. Eles cresceram com aquela árvore. Eles nasceram ali, aquela árvore estava lá. Mas a partir do momento que Satanás conseguiu fazer com que Eva olhasse com outro olhar para aquele fruto, o bicho pegou. É assim que acontece com as coisas. Quando você tira o foco de Jesus, começa a focar nas coisas do mundo, pode se preparar para a chibatada. Pode se preparar que Satanás já preparou uma para você. As coisas do mundo é mesmo quando o mundo está lá. Eu vou e saio, eu pego minha esposa, vou ali, vamos dar uma voltinha, vou ali na praça, vou ali na orla, fica ali, a gente conversa, toma água de coco, troca uns beijinhos, né? Não tem problema, não tem pecado nenhum nisso. Agora, a partir do momento que aquele programa ali faz parte da minha vida, faz parte da minha essência, e sem ele eu não posso viver, meu filho, você tem que rever seus posicionamentos diante de Jesus. É isso que a gente precisa aprender. Porque, eu nunca mais fui àquela praia, você começa a ser consumido porque nunca mais você foi para aquele lugar, nunca mais você fez aquilo, nunca mais, está errado. Você deveria ser consumido da falta de Jesus, da falta da presença de Deus na sua vida, da falta de você buscar o Senhor. Isso aí sim era para a gente ser consumido. Todos os dias, a presença de Deus está faltando. Hoje eu me dediquei, hoje eu me acordei, mas o Senhor estou aqui. Isso é que devia nos incomodando. E quando a gente começa a nos olhar mais para as coisas deste mundo, valorizar mais as coisas deste mundo, as coisas de Deus não incomodam mais. E aí, meu filho, eu estou alertando você, porque aí esse sintoma já mostra que você já está distante do foco, do alvo. Amém? E pecar, aprenda aí, pecar é errar o alvo. Viu? Pecar é errar o alvo. Então, mas esses homens e essas mulheres que se converteram, mais de 3.000 pessoas adotaram um novo estilo de vida. A igreja precisa aprender isso. Você está nesse mundo por enquanto, porque Deus está permitindo. O fogo de vida está sendo soprado sobre você todos os dias. Então, é permissão de Deus. Todo homem e mulher de Deus, todo servo e servo de Deus precisa aprender isso. É uma permissão do Senhor, só isso que pode acabar. E se Ele está permitindo, é porque Ele tem um alvo, Ele tem um propósito na minha vida. Sua vida não é para viver por acaso. Não pode viver por acaso, senão vai perder o valor. Porque o nosso valor, amados, está na obra que Deus tem para fazer na nossa vida, está continuando e está fazendo na nossa vida. Se não está fazendo, cadê o valor? Amém? Então, amados, trabalhei com vocês terça-feira passada, o clamor por trabalhadores. Lembra do texto lá em Lucas 10, 1:3? Lucas 10, 1:3 diz: depois disso, o Senhor designou outros 70. Vou ler aqui essa versão. E os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Só está aqui mesmo. Então, amados, você vê que Jesus ele é muito específico para com a igreja. Aprenda isso, amado. Essa hora não foi só para esses 12 discípulos. É para nós. Você entende que você é discípulo de Jesus? Amém? Entende? Amém. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Amém. Pois essa ordem é para nós. Aprenda isso.
Ele diz: olha, o Senhor designou 72, enviou ele de 2 em 2, como eu falei para vocês, tá? Sobre essa questão de 2 em 2, podia ser 3 em 3, 4 em 4, mas aproveita para dar em 2 em 2, né? Depende de 2 ou mais, ou seja, há uma mutualidade, há uma parceria, há uma, de certa forma, uma dependência. Eu preciso do meu irmão, há uma comunhão, então por isso que vai de 2 em 2, essa é a essência, tá? E nas cidades onde eles estavam prestes a ir, ou seja, tinha um propósito, havia um propósito, mas você precisa aprender que a sua vida, você não é isopor, não ter jogado nada e vai para qualquer lugar não. Você precisa entender, amados, que até um lazer que você decide fazer, eu creio que Deus tem um propósito. Até um lazer. Se você chegar num lazer que você decidiu ir, você vai olhar, se você tem esse olhar espiritual, você vai procurar ali e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem alguma coisa aqui para fazer, com alguém, com alguma pessoa, mas é tão interessante. E quando você tem esse olhar, você não sabe o que acontece? Pô, está ali, uma pessoa, um propósito, Deus tem. Você vai no mercado, você vai ali fazer compra, se você for com esse propósito no coração, você vai encontrar pessoas que Deus vai colocar dentro de você, para você falar exatamente aquilo que ela precisa falar. Agora, se você vai apenas ao mercado, só para ir ao mercado, fazer suas compras, baixa a cabeça e mal falar com as pessoas, onde é que está esse espírito de salvação? Onde é que está o evangelismo? Onde é que está esse ardor evangelístico pela vida das pessoas? Onde é que está, como nós vimos aqui, a compaixão, sabendo que tais pessoas estão indo para o inferno? Precisamos, amados, rever a nossa vida. E eu estou orando ao Senhor por isso, para que a igreja se desperte nesses últimos dias. Amados, note que Jesus nos ensinou o discípulo uma oração. Mas em seguida os próprios discípulos se tornaram, né, a própria oração, né? Ele diz: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Senhor, por quê, amados? Porque ele viu que é muita gente para cuidar, é muita gente para ser alcançada. Deixa eu falar aqui algo para vocês, amados. Domingo, nós tivemos aqui uma boa quantidade de pessoas, principalmente visitantes. Mas deixa eu te ensinar uma coisa para você: não se empolgue, não. Porque às vezes lógico, a vontade do pastor é que isso aqui esteja cheio de pessoas, com certeza, tá? Mas como eu já aprendi isso, até no livro que eu estou lendo, que a saúde espiritual da igreja não se mede no domingo. Porque domingo vem seguidores, vem multidão, vem pessoas que não têm um pingo de compromisso com Deus, eles vêm no domingo porque é uma cultura, e aí vai os motivos que a pessoa possa ter, amém? Mas como eu sempre digo, eu não me importo com isso, eu sei a saúde espiritual da igreja hoje e quinta-feira. Porque eu vejo um crente pior do que Satanás, às vezes está correndo na frente do diabo no meio de oração. Culto de oração, não sei o que acontece. Que tem crente, meu filho, que esmurece, que dá para trás. Eu não sei que negócio é esse, eu não sei como é que pode, né? Por isso que a gente dá para ver. Doutrina de ensino da palavra, ouvir a palavra de Deus, aprender. Cada vez mais está se esvaziando nas igrejas. Mas no domingo está lotado. Não me importo com isso, tá? Mas o que é que eu quero dizer? Domingo nós tivemos aqui muitas pessoas, muitas mães, muitas crianças. E domingo eu fiquei, de uma certa forma, assim, angustiado no meu coração, lá, devido a certas situações que eu vi aqui. Mães que não puderam ouvir a palavra de Deus, que não puderam adorar o Senhor, vieram para a igreja que estavam precisando, mas não absorveram, porque as crianças não deixaram. Mas, vocês têm prestado atenção no estado em que as crianças estão? Olha o comportamento das crianças hoje em dia, super hiperativas. Crianças, hoje é uma frequência enorme a questão do autismo, né? E TDAH, e TOD, e Todinho, e aí vai. Tanto nome amado que, né? E eu fiquei angustiado com isso ontem, domingo, né? Eu fiquei angustiado porque as mães se vieram para cá porque estavam precisando, mas elas não receberam aquilo que elas estavam precisando porque não teve condições.
E não foi porque o Ministério Infantil não ajudou, não, é porque não deu, não dá. A criança não tem costume de ficar, a criança não se aquieta no lugar, comportamento. Eu fiquei ali, nós conversando ali com um, instruindo outra, e ela disse: olha, no tempo eu já fui para a igreja, mas não deu mais para mim por causa dele, mas não deixa. E aí fui tentar conversar com ela, orientar, né, a criança hiperativa, uma criança revoltada com a mãe, eu só observando, e eu desconceito para tratar agora. Mas a Marisa estava rogando, e eu me lembrei dessa palavra aqui: rogar ao Senhor da seara para que mande ceifeiro. Eu digo: Senhor, manda pessoas especializadas nessa área aqui, porque nós já estamos precisando. Pessoas que têm um conhecimento nessa área para ajudar essas mães, para poder ajudar ao tratamento dessas crianças, para poder elas ouvirem a palavra de Deus, porque não tem condição. E aí, começou aqui quietinha aqui, a Pietra, acabou que ia embora, irmão. Eu fiquei triste com isso, foi embora. Aí eu, do mesmo jeito, porque a criança parava, inquietava, caía, levando e briga e tal, e eu tentando contornar, não tem como. E muitas vezes a mãe nem a mãe recebe, e quem está perto também, porque ele não tem condição, porque distrai a pessoa. E aí, amados, o que está acontecendo? Esse tipo de situação, amado, tem se agravado cada vez mais. E eu me lembrei dessa palavra e eu comecei a orar. Eu digo: Senhor, levanta pessoas que têm conhecimento nessa área para nos ajudar essas mães aí, porque elas não vão receber, elas não têm condição de se concentrar. E acabaram que ir embora. Então, amados, cumprir isso aqui. Jesus, ele viu essa necessidade, diz: ore ao Senhor da seara, peça. E eu estou pedindo. Principalmente pessoas nessa área do Ministério Infantil e outras áreas mais, eu estou pedindo, porque tem coisa, mas tem tanta coisa para a estrutura de uma igreja, para que a igreja possa crescer sadia, que eu não tenho condição. Mas eu estou orando que o Senhor levante pessoas para estar aqui do meu lado, me ajudando, me orientando e fazendo parte dessa obra, para que ela obra possa crescer com saúde, não uma igreja desordenada, uma igreja doente, não, mas uma igreja realmente que cuida, que faz a diferença nessa sociedade. Estou orando ao Senhor, porque eu me lembrei desse texto aqui. Me lembrei, domingo, quando eu estava lendo, me lembrei desse texto aqui que foi falado na terça-feira, e comecei a rogar ao Senhor da seara. Amém? Amém. E o Senhor disse: ide, e eu vos envio como cordeiro para o meio do lobo. Ou seja, o Senhor disse: vão. Apesar de Jesus falar do perigo, né, aos quais as ovelhas estão correndo, mas ele disse: vão. Ou seja, confiando no Senhor. Eu estou mandando vocês como ovelha no meio de lobo. Já sabe o que acontece: churrasco das ovelhas, né? Mas o Senhor disse: vão. Por quê? Porque a nossa fé e a nossa confiança, a nossa proteção, o nosso cuidado e a nossa segurança está no Senhor. Amém? Amém. Isso acontece quando nós obedecemos. Se ele disse vão, é porque ele se responsabiliza. Amados, eu só vim para cá, sabe por quê? Não foi porque o homem se responsabilizou por mim. Eu vim para cá, amados, não foi porque o homem disse: olha, vá que eu cuido de você, vá que eu pago seu salário. Não. E teve pessoas que se levantou e disse para mim: olha, se eles não puderem pagar seu salário, então você fala comigo que eu pessoas se levantou. Mas você pensa que não é soberba, não. É porque a minha fé e confiança estava no Senhor. E eu sabia que o Senhor me chamou, Ele me escolheu. E a plena confiança dele. Sabe por quê? Porque os homens são fracos. Hoje ele disse que está comigo, amanhã está contra mim. Jeremias disse que o coração do homem é tremendamente enganoso, mais corrupto do que umas coisas que tem ali lá em Brasília. Tá? Esse é o nosso coração. Pastor, hoje eu estou com você, amanhã pá! A faca lá nas costas, assim como eu vi pessoas ministrando lá no evento, falando. Aliás, um livro que eu comprei chegou hoje, falando justamente sobre isso, né? O desafio do ministério pastoral. Aí vem as traições, mas Deus não nos trai. Deus é fiel. Deus te chamou, e se Ele te chamou, se Ele disse vai, pode confiar, e eu confio. Pode dizer, Deus sabe que se Ele disse vai, eu vou, eu fique preocupado se tem, se não tem o que comer, até porque Ele viu, eu sei que Deus supera a nossa necessidade. E até hoje não tem faltado. Amém? Amém. Então Jesus disse: ó, vão, mas tem coisas, se preparem, porque eu vou lançando por vocês, vão comer de lobo lá. Mas confie no Senhor.
segura a nossa confiança. Amém? Em Lucas 10:1, Jesus estava prestes a ir a alguns lugares específicos, tá? E por isso ele enviou as duplas de discípulos, né? Para encontrar e preparar pessoas para a chegada dele. Desta forma, os discípulos eram parceiros de Jesus na implantação do seu reino. E hoje, como podemos ser parceiros do Espírito Santo na implantação do reino de Deus? Jesus é parceiro. Você vê que lá em Marcos 16, Jesus disse: esses sinais acompanharão os que creem. E ele diz: eis que eu estarei com vocês. É uma parceria. Eu faço o que o Senhor já fez a parte dele. Amém? Mas aí, de que modo nós podemos realmente, amados, fazer e desenvolver essa parceria? Quando nós pregamos o Evangelho do Senhor, com o amor de Deus, amados, isso realmente nós estamos sendo parceiros com o Senhor. Amém? E o desafio que eu trouxe nesse estudo peça ao Espírito Santo para mostrar a pessoa dentro do seu ciclo de relacionamento que precisa de Jesus. Peça, Deus sabe. Sabe por que ele está dizendo isso aqui? Mas Deus sabe quem vai ser salvo e quem não sabe. Quem não vai. E por que ele está dizendo isso aí, Espírito Santo? Para você não perder tempo com quem não quer nada com Deus. Porque, mano, tem assim pessoas que querem. E a gente pega, tem seu tempo, todos os seus esforços, financeiramente também. Uma pessoa que não quer nada com Jesus, e a gente fica igual o discípulo. O Senhor chegou e disse: essa figueira aqui, que não tem nada nela, era para ter, eu vou cortar. Não, Senhor, faz o seguinte: vem cá mais um ano, vamos dar oportunidade para ela. Se ela não der, a gente corta. O Senhor diz: mas tá bom, mas ela é para dar lá fora. Muitas vezes ele faz isso. Mas Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. E aí, amado, o tempo está tão rápido, passa tão rápido. E o Senhor tem urgência de salvar a vida das pessoas. Mas tem gente que não quer e não vai ser salvo. É bíblico. Se aqui, amados, Ezequiel fala: tem ovelhas para matança. Vai ser destinado a matança, que é isso? As pessoas que se desviam, se afastam do Senhor, ovelha dentro da cara de Deus. E pensam que vai ser salvo. Não vai. É bíblico, tá? E aí, amados, ele disse: só peça ao Espírito Santo que revela a você pessoas que estão precisando de Jesus, amigo, parente, colega, e aí você investe nessa pessoa. E com certeza ela vai dar resultado. Amém? Vamos lá. Amém? Amados, eu falei para vocês na terça-feira passada daquela palavra esquisita, alguém lembra dela? Começa com E, K. E olha, pouco sabe. Você não quer que eu estou falando aqui? Amados, Mateus 9, 35 e 38. Mateus, gente. Essa parte eu acho muito linda, essa passagem. Gosto demais. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Stop. Deixa lá. Ao ver as multidões, Jesus teve o quê? Compaixão. Porque elas estavam como? Aflitas e desamparadas. Como ovelhas sem pastor. Jesus, amados, é o bom pastor. E tudo que ele olhava e via, amados, ele enxergava ovelha. E ovelha precisa de pastor, porque ovelha sem pastor não consegue sobreviver. E ele disse que a situação dessas ovelhas, amados, estava como ovelhas sem pastor. Ele tem aqui um grau de quê? De comparação. Então, amado, ele está comparando que o estado dessas ovelhas é exatamente porque elas não tinham pastor. Para quê? Ele está orientando, porque o bom pastor, amados, ele cuida, ele sabe a ferida, mas da ovelha que deixa, que se permite ser cuidado, né? Porque tem ovelha, amado, que vou contar, viu? Ovelha que dá coice, ovelha que morde, tem umas ovelhas bravas, viu? Os temperamentos bravos, filho,
Infelizmente tem ovelhas assim, né? E o pastor vai ter que domar essas bichinhas. Tá? Amém? Mas essa é a visão que Jesus tem das pessoas da multidão. E ele não só olhou para as multidões, ele não só viu a necessidade dela, mas ele teve um sentimento. Amados, cadê a igreja? Vocês conhecem uma passagem que diz que a volta de Jesus vai ser marcada pela escassez do amor, o amor de muitos vai esfriar. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E eu vejo, amados, que esse amor, principalmente, é o amor da igreja. Porque o mundo está se alimentando de ódio, contenda, divisão, dissensão, raiva. Mas a igreja, qual é a diferença que a igreja está fazendo? Qual é o remédio que a igreja tem e não está fazendo efeito na sociedade? Porque eu vejo que a igreja está caminhando para o mesmo propósito. Pessoas de dentro da igreja levando irmãos, processando irmãos nos tribunais. Eu digo isso, amado, porque eu sei pessoas que estão passando por isso, apesar de não ser de mesma denominação, mas sabem que é sério de Deus. E o pior é que a pessoa dentro da igreja, eu não sei se o pastor sabe disso, porque no dia que eu souber um negócio desse, meu filho, eu vou dizer, ou você desiste dessa causa, ou é o seguinte, procura de igreja. Porque eu não quero uma pessoa dessa dentro da igreja, não. E por pior, amado, por causa banal, por causa de uma planta, por causa de uma janela. Pior, amado, pior. Olha a futilidade. Olha o ridículo do negócio desse, amado. Por causa de coisas materiais. E pior, que, meu filho, os pastores se convertem, se o seu problema é conversa, você se converteu. E aí a pessoa, amados, faz tudo isso com a pessoa, vai nos tribunais, vai lá para o fórum. E o juiz, amado, chegou e disse: olha, eu estudei, eu passei a minha vida estudando, para estar diante de uma causa dessa aqui, é uma vergonha, não dá por mais souber que é crente. Ainda mais souber. Aí, amados, eu vi com meus olhos, que a terra de poder, que a mesma pessoa fez isso aí quando foi, acho que era domingo, abre a porta da casa e sai, pega a Bíblia e vai para a igreja. Está vendo? O tipo de pessoas que tem dentro da igreja, no domingo, pegou a Bíblia e foi para a igreja olhando Jesus. E o Senhor me livre, está ouvindo. Eu aprendi com o meu pastor sobre essas situações. E aí, amados, Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Amados, precisamos ter mais compaixão nesse mundo, olhar para as pessoas com o olhar de Jesus e não passarmos mais indiferentes. Mas você tem que dar para essas pessoas. Às vezes a pessoa, você passa, a pessoa pede uma esmola, pede um dinheiro, mas sei lá o que for. Mano, se você for fazer, dar uma esmola, isso são coisas materiais. Mas você é um ser espiritual e você tem uma riqueza dentro de você, que é a palavra de Deus. Tá? Também conceda a essa pessoa esse alimento espiritual, porque eu creio, amados, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, com certeza. E aí, amados, Jesus disse: olha, peça ao Senhor da Seara que envie, tá? E a palavra é que param, que é a mesma coisa que mandar, é enviar, a mesma coisa que você vai ordenar um espírito sair, no nome de Jesus é que param, tá? Então, amados, precisamos aprender que nós somos enviados. Nós somos enviados, o Senhor nos enviou. Tá? Ele, portanto, pregai, né? Então, precisamos entender que nós temos o chamado e somos enviados. Amém? Eu falei sobre o desafio, né? Se você se sentir confortável em orar por pessoas, se sim. O desafio é você procurar uma pessoa e pedir autorização a ela. Eu posso orar pela sua vida?
enquanto você estiver orando, libere pela fé a compaixão que está no seu interior. Se quiser, você também pode até convidar alguém para ir junto de você, para fazer oração com essa pessoa. Se eu perguntar quantos fizeram isso, eu já sei, que a igreja todinha colocou em prática. Amém? Meu filho quer que adiante, vocês vêm para cá, sair de casa, de 7 horas da noite até 8, 9 horas da noite, só ouvindo, e não colocar em prática. O apóstolo Paulo, rapaz, meu disse era que se ele fizer só isso, a gente é igual um sino, que retine oco. Precisamos rever, amados, porque eu não vou estar aqui só fazendo conteúdo, porque eu não estou querendo galinha de granja. Só para engordar e depois, ó, merda, tá? Não. Eu estou querendo que ovelhas, discípulos de Jesus, pregadores do Evangelho da Paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Próximo. Amados, agora o ponto 3 desse estudo, tá abençoado, é a questão do Espírito Santo em nós. Eita! É algo também que eu estou buscando a direção de Deus. Espírito Santo de Deus em nós. Lydia, look for me. João 14, 15 até o 17, valeu, gente. Jesus falando, tá? Se vocês me amam, vamos ler aqui. Está saindo dele. Vamos lá. 1, 2, 3. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês todo conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque ele não vê nem o conhece. Vocês, porém, conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Volta aí. Não, deixa eu ver. Jesus dizendo, fez uma pergunta, ele fez aqui ele está questionando esse se, questionamento. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ele está fazendo aqui um questionamento. E aí, se realmente você amar o Senhor e colocar em prática os seus mandamentos, ele diz que ele vai pedir ao Pai e ele vai dar o Espírito Santo. Porque Jesus não vai dar o Espírito Santo para a gente teimoso, para a gente soberbo, arrogante, individualista, tá? Não, para quê? Para que serve o Espírito Santo? E aí, amados, eu entro em cena com essa questão da ação do Espírito Santo. Até que ponto o Espírito Santo ele tem liberdade na sua vida, na minha vida? Se eu entendo que, a partir do momento que eu reconheço que sou pecador e confesso meu pecado, como diz lá em Atos, Pedro diz, né? Arrependa-se e receba o dom de Deus. Então eu entendo que há uma ação do Espírito Santo na minha vida. Primeiro porque, se não fosse ele, eu não ia reconhecer que sou pecador. Você já viu várias pessoas que você já pregou para ela, mas parece que a palavra não entrou, ela continua no mesmo estado, no mesmo posicionamento de pecado, e disse, mas depois, amanhã, talvez, o Espírito Santo não entrou, não teve condição. Tem pessoas assim, mas tem pessoas que lá na frente depois são quebrantadas pelo poder do Espírito Santo. E aí, amado desse Espírito Santo, Jesus diz que é o Espírito da verdade e que o mundo não pode receber, tá vendo? O mundo não pode receber esse Espírito. Por quê? Porque o mundo não valoriza.
e nem vê ele e nem conhece, mas vocês conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ei, cadê agora o Espírito Santo na tua vida? Será que faz tanto tempo assim que você não escuta o Espírito Santo falar com você? O que o Espírito Santo fala? Ele incomoda acerca de certas situações, de comportamentos, de pensamentos, mas parece que tem pessoas que o Espírito Santo precisou tirar férias, porque não faz mais efeito nessa vida. Amados, na lição, quero mostrar sobre isso, né? O ir, Jesus disse, para ir, né? Não é apenas uma programação evangelística, mas um estilo de vida. Portanto, vão. Não é uma programação da igreja, é um estilo de vida, ou seja, é aquilo que é para ser praticado todos os dias na tua vida. Tá? Ir, a questão do equibalo, né? O segredo para viver desse estilo de vida é ter uma consciência daquilo que nós possuímos. João 16, 7. Até o jeito. 16, 7. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aqui nesse texto, as pessoas procuram a Bíblia, aliás, quem não se converte procura defeito. Na igreja, na pregação, no louvor, nas cadeiras, no ventilador. A pessoa que não se converteu, ela procura defeito na igreja. E ela esquece que ela faz parte desse defeito. Por isso que ela está na igreja. Tá? A pessoa que não se converteu, ela não vem para prestar culto ao Senhor, ela vem para receber alguma coisa. Você não recebe, sai questionando e falando. Mas aqui, amados, preste bem atenção no que foi que Jesus disse. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa frasezinha aqui, Jesus disse, se eu não for, tá? O conselheiro não virá. Mas se eu for, aí pronto, pegar esse se eu for, está dizendo aqui que Jesus estava em dúvida, que parece que talvez ele não ia partir para a glória. Agora eu pergunto para tais pessoas estudiosas da palavra de Deus, sábios, e digo, seu burro, para que eu vou estar questionando isso, se Jesus ia, não está dizendo aqui, se ele já foi. Você acha tão inteligente e está questionando se Jesus ia, não é? Meu filho, você não leu essa escritura não? Que o anjo chegou e disse, olha, para que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que foi, ele vai voltar no corpo. Jesus foi, meu filho, aqui está dizendo se ele não for, mas ele já foi. Quando eu percebi a Bíblia, quando eu fui ler, já tinha aí, faz tempo. E daí ele estava dizendo os discípulos que ele Sim. Isso. Falando a razão da qual ele precisava de partir, né? Porque a mente dos discípulos é que ele não foi, que ele continuasse com ele. Mas tem pessoas que deixam isso aqui, colocando em evidência que há uma dúvida aqui, que Jesus estava em dúvida, se eu não ia, eu não quero saber. Ele podia ter, se ele tivesse ou não, mas ele já foi, está tudo me questionar. As pessoas procuram bater defeito quando se converte. Você vê uma pessoa questionando aqui para você, e atrás de você, para mostrar um questionamento ou para colocar você em xeque, diga assim, ó, se converta ou então sai em nome de Jesus. Sai de mim. Ou se converte ou sai de reto. Eu também não perco tempo com isso. Então, amados, depois de Jesus ter tirado seus discípulos de uma vida normal, eles foram imersos em uma vida de aventura diária, no qual o poder do Espírito Santo era vivenciado todos os dias. Quando eles estavam no auge, Jesus veio com a notícia de que iria deixá-los. Porém, o mais chocante foi que Jesus disse dizer que o melhor para o seu discípulo era que ele partisse. Ele não queria. Ele estava ali amado como aquele menino mamado, né, que mama, todo tempo agarrado ali no pescoço da mãe. Era assim com Jesus. E eles não entenderam mais que Jesus veio para executar uma obra, né? Porque ainda faltava realmente, né, aquela questão do discernimento da ação do Espírito Santo. E por que você acha que uma igreja hoje, uma igreja tão sabida, por que você acha que Jesus disse que precisava partir? Que era o melhor do que a presença física de Jesus era a vinda do Espírito Santo? Diga aí. Alguém sabe? Por que Jesus falou isso, que precisava partir?
Melhor do que a presença dele física, era a presença da vida, era a vida do Espírito Santo. Por que você acha que Jesus disse isso? Porque o discípulo preferia ficar com Jesus, né? Carne e osso. Mas Jesus disse, olha, não, eu preciso ir, porque se eu não for o Espírito Santo, o Espírito da verdade não vai vir. Por que você acha que Jesus achou melhor, né, ir e deixar o Espírito Santo vir do que ele ficar aqui no meio de nós? A palavra diz que ele tinha que ir preparar o lugar para nós. Ele disse que ia, a promessa que ele disse que ia preparar o lugar. Mas deixa eu dizer que a essência é bem interessante. Sabe por quê? Porque Jesus, amados, só presente é limitado a ação dele. Ele não caminhava, ele andava de barco, o Espírito Santo caminha, o Espírito Santo anda de barco. Não, a ação do Espírito Santo agora é muito maior. Está em todo mundo, naqueles que se convertem, está no Japão, está na África, está aqui no Paracuru. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus disse, olha, eu preciso ir, porque eu vou para junto do Pai, vai vir o Espírito Santo, e agora, eis que estou com vocês todos os dias. A ação de Jesus ia ser muito maior, porque agora é Espírito. Understand? Yes? Por isso que Jesus disse, eu vou, porque eu preciso avançar mais, eu quero estar em todos os lugares. E aí Jesus estava em carne e osso, mas não dava, né? Amém? E aí por isso que ele disse, olha, eu preciso ir, porque agora é o Espírito Santo quando ele vier, e aí eu vou cumprir aqui, eis que estou com vocês todos os dias, na ação do Espírito Santo. Porque Deus, Pai, Deus, Filho e Deus Espírito, é um só, a mesma essência, não é não? Amém? A resposta, amado, está lá em João 14, 16, 17. Né? Ele diz, eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Está vendo? Porque agora, mas Jesus ia potencializar a sua ação através do Espírito Santo que está agora no Espírito das pessoas. Por isso, mas é tão importante você valorizar. Você precisa entender que o seu valor agora, amados, é um valor espiritual, porque habita em você o Espírito Santo de Deus. Dá para entender isso? Dá para você se valorizar mais. Dá para você agora andar com valor, mas não estou dizendo que é para você agora se vangloriar, pisar, certo? Não dá para sapato alto, não, mas é valorizar quem você é agora. Você agora é nada da essência de Deus. Jesus agora em nós, através da ação do Espírito Santo, você tem valor. Aquele louvorzinho gosta de cantar aqui, né? Para cantar esperando os irmãos. A palhinha no final. Os discípulos andaram, amados, ao lado de Jesus por 3 anos e meio, presenciaram o poder do Espírito Santo que emanava dele. Mas nesta nova fase, Jesus estava dizendo que o Espírito Santo agora habitava com eles. No Antigo Testamento, amados, havia uma ação do Espírito Santo, mas não era como no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo veio com poder, lá em Atos, porque agora é uma ação do Espírito Santo total dele. Mas no Antigo Testamento tinha o Espírito Santo, tinha a ação do Espírito Santo. Tanto que a ação do Espírito Santo na vida de Moisés, e o Senhor disse, olha, eu vou tirar o Espírito que está em você e vou ungir outros homens, né, para lhe ajudar nessa área tarefa. Amém? Havia uma ação do Espírito Santo, só que agora é bem diferente a ação do Espírito Santo. Ele veio na sua totalidade. Tá? O próprio Jesus, que é um com o Espírito, estaria não somente com ele, mas também estaria agora nele. Quando temos a consciência da presença do Espírito Santo, jamais vamos nos sentir como frágeis ovelhinhas. Eu estou com ovelha tão fraca. Meu Deus, Jesus, me leva. Isso, é verdade. É verdade. Precisa de uma caixa lá na cabeça para que a raiva vai se ajeitar. Né? Eu sou tão fraca, eu sou tão frágil. Oh, vida, oh céus, né? Aí só os antigos riram, porque só os antigos sabem o que é isso. Os mais novos não sabem. Tá certo? A nossa virtude é. Presta atenção agora no que tu vai falar aqui, ó. A nossa virtude
não está nas nossas condições ou habilidades, mas na presença que carregamos. Ei, presta atenção nessa palavra, virtude. Sabe essa palavra virtude? O que é que ela significa? Jesus vinha caminhando, um monte de gente lá apertando Jesus de todos os lados, e aí chegou uma mulher que estava atormentada há vários anos, com um fluxo de sangue que não parava, e aquela mulher decidiu sair de casa e enfrentar aquela multidão, e chegou ali e tocou na borda do manto de Jesus, na bainha lá da roupa de Jesus. Jesus olhou para um lado e para o outro e disse: quem foi que tocou em mim? Os discípulos disseram essa pergunta aí. Jesus é bem complicado, é porque um monte de gente deles, um empurra dessa, o Senhor pergunta quem tocou. Jesus disse: não, eu estou perguntando, porque quem tocou em mim foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. E ele está dizendo aqui que a nossa virtude não está nas nossas condições ou habilidades, mas na presença que nós carregamos agora. Amados, o poder de Deus está na tua vida. O problema, sabe o que é? É que a gente tem uma arma e não sabe usar. Pega uma arma, ao invés de apontar para lá, manda para nós. Então não sabe atirar, não sabe. Amados, nós fomos iniciados. O apóstolo Paulo diz que as nossas armas são armas espirituais. São armas, o apóstolo Paulo diz que as nossas armas são armas poderosas em Deus, porque são armas espirituais. Que é o Espírito Santo é outra. A palavra de Deus é outra, é como uma espada. Está tratando com uma arma, sabe por quê? Porque nós somos soldados de Cristo. Olha. Mas se você entende isso, amados, a sua vida tem que mudar. Sai abandona esse tipo de fraqueza, de moleza, de preguiça, de comiseração. Amados, nós devemos sempre orar: Espírito Santo, me dê consciência da sua presença. Mas você não fala com o Espírito Santo, não. Porque eu falo. Deus, minha esposa que é, eu estava falando, eu digo, ela estava falando. Eu estava falando com o Espírito Santo. Eu estava conversando com ele, às vezes eu reclamo. Toma, pode chamar de doido, sou louco por Jesus. Nós precisamos entender isso. Que orar, o Espírito Santo me dê consciência da sua presença. Sabe o que é a consciência? É saber que ele me ouve. Ele escuta. E ele fala. Ele responde da maneira dele. Pode ser falando. E pode ser através de ações de outras pessoas. Amém? Amém. Amado, por quê? Porque muitas vezes você pensa uma coisa, está aqui na sua cabeça sozinha, e a coisa acontece, e ali é uma resposta. Por que você acha que isso acontece? Porque Deus é onisciente. Sim, Deus é onisciente. Mas, amados, existe uma pessoa em você, e Ele é o nosso canal. Ele é que nos liga ao trono da graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente esquece que a gente tem esse canal. A gente tem esse plug ligado no trono da graça, que se chama Espírito Santo de Deus, que nos liga, amado. Sabe como? O Tiago diz que a gente não sabe orar porque ele não pede como convém. Mas quando você ora com o Espírito Santo é diferente. Há resposta. As coisas vêm, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, amado, ele sabe exatamente aquilo que é da vontade de Deus. E é Ele que faz você abrir a boca assim e pedir. Da vontade de Deus. Se for para a vida dele, mas é isso que a gente precisa aprender. Experimente fazer esta oração sempre que for sair de casa, no caminho para o trabalho, ao chegar ao trabalho, ao entrar em um restaurante. Eita, Senhor, eu estou com vontade de ler isso, mas o Espírito Santo me mostra realmente o que é melhor para mim, porque eu acho que essa escolha aqui, essa panelada, essa buchada aqui vai ficar. Às vezes ele diz: não, Espírito Santo, deixa de escolher. Às vezes o Espírito Santo, não, Espírito Santo, deixa eu escolher hoje, deixa eu ver isso. Ou seja, em todo tempo peça, tá, amados, para que o Espírito Santo te dê consciência da presença dele em você e se prepare para viver as maiores aventuras da sua vida. Glória a Deus. Verdade. Desafio. Viva cada dia procurando manter ativa essa consciência da presença dele,
onde você estiver. Deixa eu ver se está primeiro, está agora, tá. Amados, o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Se você, eu não digo que não tem, a pessoa tem o Espírito Santo, mas a questão é, qual é a ação do Espírito Santo? Porque existe, nós aqui limitamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós aqui limitamos, porque vivemos pelos nossos próprios esforços. Vai, não está sério aqui. O Espírito Santo, guarde esse negócio aqui. Amados, com a ação do Espírito Santo, como agora você sabe que você é um enviado, você tem uma missão, e aqui eu quero tratar de algo também muito importante na obra de Deus, e como isso é importante, a questão da paz, tá? E a pergunta aqui onde é a casa de paz? Lucas 10, 5, eu te botei. Jesus enviou os 12, ou 72, não foi? Nós vimos aqui na lição anterior. Ele enviou os 72, tá? E esse enviar, ele foi com um equipado, tá certo? Uma ordem, um mandamento. Nós sabemos que esse envio de Jesus também foi equipado com o poder do Espírito Santo, amém? E agora você é um mensageiro de Deus, capacitado, municiado pelo poder do Espírito Santo. E aí, amados, você vai agora e tem um propósito. E esse propósito Jesus diz, quando entrarem em uma casa, digam primeiro, a paz está nessa casa. E onde é essa casa de paz? Ele designou 72 discípulos, 2 em 2, para procurar uma casa que recebesse. Vocês precisam da especificação de Jesus? Ele disse, olha, quando vocês entrarem numa cidade, procure uma casa. Procure uma casa. E quando você chegar nessa casa, qual é a sua mensagem? Paz esteja nessa casa. Não é? Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, a paz está nessa casa. Tá? Essa saudação seria apenas um cumprimento religioso, se exercido por alguém sem consciência da presença. Mas para quem tem consciência de que carregamos a presença do Espírito Santo, essa saudação se transforma em uma liberação da presença do Espírito Santo naquela casa. É como se Jesus estivesse dizendo ao discípulo, procurem por pessoas que estejam abertas. Quando ao encontrarem, vocês têm o poder e a autoridade de liberar a presença do Espírito Santo nessa casa. Para isso, nós precisamos ter consciência da presença do Espírito Santo em nós, mas também estarmos conscientes que é um privilégio liberar esta presença sobre os que se abrem para receber. Quando a gente vai evangelizar, a gente tem essa consciência? Não. A gente tem consciência que ele tem um papelzinho para pegar uma pessoa e chegar lá e falar alguma coisa. Olha, o que eu mais vejo na questão da dificuldade do evangelismo é uma premissa. A maior dificuldade, sabe o que é? O medo dos crentes em não saber o que falar. O que é que eu vou dizer? Aí fica, não, faz o seguinte, tu fala e eu fico na intercessão. Tu fala e eu fico orando. Né? Por quê? Porque falta você ter esse entendimento de que é o Espírito Santo de Deus que vai falar. Porque se você tiver com certeza, amados, essa casa vai estar cheia da paz. A paz que excede o entendimento. E eu creio que com certeza nós vamos colher. É impossível não colher, sabe por quê? Porque o mundo está atribulado, angustiado, como ovelhas sem pastor, desorientados, depressivos. E você, amado, está municiado de um poder tremendo de liberar a paz dentro de um lar. Mas é por isso que ele tem medo, porque nós estamos confiando em nós mesmos, não confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque ele não tem condição de que esse poder e essa presença está em você. Para encontrar as pessoas abertas para receber esta maravilhosa paz, que não é apenas um sentimento de bem-estar, mas sim a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, e
precisamos prestar atenção nas pessoas à nossa volta. Como eu sempre ensino para vocês, preste atenção. Observe as pessoas, seja na rua, no trabalho, no transporte, onde quer que seja. Se você prestar atenção à sua volta, ficará surpreso com a quantidade de pessoas prontas para receber a unção que está sobre você. Mas como é que você liberar o que você não sabe que tem? Não tem convicção. Amados, as pessoas não estão procurando discurso ou religião, mas elas estão buscando a presença de Deus. E o Espírito Santo está buscando um lugar de habitação. Que combinação maravilhosa! Nós fomos escolhidos para fazer esta conexão entre o Espírito Santo e os sedentos por Ele. O Espírito Santo, amados, que o Espírito Santo te dê consciência da presença dEle e em você, e prepare para viver as maiores aventuras da sua vida. O desafio é, cada dia, você procure manter ativa essa consciência da presença dEle onde você estiver. Amém? Amém. Vou parar por aqui, porque eu não gosto de vir carregado com um monte de conceito, sabendo que você não vai ter condições de absorver tudo aquilo que, acho que talvez até só um pouco que eu falei aqui, já não tem muita condição. É necessário uma revisão e, acima de tudo, da sua parte, uma ação de procurar estudar, buscar, conhecer e colocar em prática. Porque só a prática, meu filho, é que vai dar convicção. Só a teoria não adianta, porque nós temos muito teórico na igreja, mas temos poucos aqueles que realmente colocam em prática a palavra de Deus, que está disposto a pregar o Evangelho às criaturas, que você já se acorda pedindo o Espírito Santo para se encontrar com pessoas que realmente querem ouvir a palavra de Deus. E nós vamos encontrar, pode ter certeza. Eu tenho vocês aqui, não tem sombra de dúvida. Nós vamos aos comércios daqui, padaria, supermercado, e aí vai. E está cheio de pessoas, amadas, que se elas já ouviram, já foram na igreja, mas estão vazias. Elas precisam do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lhe capacitar, o Espírito Santo vai lhe revelar coisas que as pessoas vão ficar admiradas. Elas vão dizer assim: como é que você sabe que eu estou passando isso? Como é que você sabe se eu nem me conheço? Como é que você sabe essa área da minha vida? O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo conhece a pessoa. E eu vejo, amados, que é por isso que nós não temos tido tanta eficácia na obra de pregação do Evangelho. Porque nós estamos indo sem o Espírito Santo. Nós estamos influenciados por nós mesmos, aquilo que a gente aprendeu, mas, amados, isso não faz diferença na vida das pessoas, porque Jesus disse que mandou a gente libertar os cativos, e esse cativeiro é espiritual. Muitas vezes, pastor, mas a gente vê o cativeiro físico, sim, mas ele é resultado de um cativeiro espiritual. Amém? E a gente procura abrir uma cadeia, amados, que a pessoa está presa espiritualmente, não fisicamente. Por isso que ele não tem sucesso. A gente não liberta as pessoas de certas enfermidades, porque aquela enfermidade é o resultado de um cativeiro espiritual e não físico. Ela está realmente se manifestando fisicamente, mas a cura não está no remédio. A cura está no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. E nós vamos ter o nosso evangelismo. Já mandamos confeccionar as blusas, tá? Do evangelismo. Hoje nós fomos lá, já demos uma parte da entrada, da metade, né, que precisava ser feita. E vamos esperar os irmãos aí, né, contribuir com o restante para poder a gente pagar. E eu creio que semana que vem, na outra, já vamos estar recebendo. Bem antes, com certeza, do evento lá no Poço Doce. Amados, era um propósito aí da diretoria do Conselho de Pastores em fazer esse evangelismo lá no Poço Doce, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos fazer esse evangelismo cheio do Espírito Santo. Vamos orar e pedir direção. O Poço Doce eu não conheço muito ali. Se o pai Dani mora lá, eu não fui em muito lugar lá não. Mas vamos orar. Mas só orando. Você que vai estar disponível, vai ser um sábado, não pela manhã, porque é sábado de manhã, tarde e noite, tem o culto, à noite, onde as pessoas vão ser convidadas.
Mas desde já esteja colocando de Deus para os Espíritos Santos lhe levar numa casa em que a paz precisa estar lá. Eu tenho certeza, amados, que essas pessoas vão receber a paz que ela precisa e você vai voltar igual os discípulos, morto, alegre, satisfeito, porque tiveram êxito. Mas quando a gente faz a obra de Deus no poder do Espírito Santo, é uma vez de duas mãos. Você volta restaurado, você volta fortalecido, você volta alimentado. Com certeza, quando a gente não faz, a gente volta triste. A gente foi, visualizou, eu preguei, eu orei, a pessoa não recebeu, você volta atribulado, você volta com raiva, porque dedicou tempo e a pessoa não ligou para ela. Não. Quando a gente faz no poder do Espírito Santo, a gente volta mais renovado. Amém? Pois vamos fazer diferente. Eu vou estar como pastor aqui orientando vocês e chamando para essa responsabilidade, colocar em prática isso que tem sido ministrado aqui. Mas já com antecedência, viu? Está orando, porque quando chegar lá, o Espírito Santo vai dizer: entre nessa casa. Agora presta atenção. Se você vai iniciar o Espírito Santo vai dizer: não entre nessa casa. Não entre. Se ele disser que você não entre, não entre. Deixa outra pessoa entrar. Amém? Agora nós vamos ter nosso momento de